Isaías capítulo 10, por favor, versículo 27. Só vou ler um versículo, você pode ficar em pé só mais um segundinho? Um versículo, rapidinho a gente já termina. 10, 27, vamos lá, vamos ler. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Diga bem forte comigo: todo peso, todo jugo sobre a minha vida será despedaçado por causa da unção dos céus sobre a minha vida. Agora fala por fé: todo jugo, todo peso contra a minha vida, minha casa, minha família, declara, será despedaçado por causa da unção. Se assenta dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu fiz um acordo com o Espírito Santo. Eu disse que nós íamos reunir e nós iríamos adorar Ele, amém? Eu disse: Espírito Santo, nós vamos reunir, vamos adorar o Pai, vamos adorar a Ti, vamos adorar Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. E enquanto a gente adorar o Senhor, tem liberdade, o Espírito Santo, nesse lugar. Aí eu pedi para o Espírito Santo que enquanto nós estivéssemos aqui adorando, que Ele fosse tocando pessoas doentes, que fosse trazendo discernimento em mente de algumas pessoas, trazendo direcionamento, que Ele fosse agindo, tirando tristeza, opressão, angústia. Mas o acordo foi, é um acordo de duas partes, Então nós adoramos e Ele age. Então diga para você mesmo: César, não pare de adorar a Deus. Diga mais forte para você mesmo: César, por favor, não pare de adorar a Deus. Amém? Dá uma olhadinha para esse irmão que está perto de você e pergunta assim: você está cheio do Espírito Santo, meu irmão? Tá? Eu estou, você está? Então você me ajuda? Você me ajuda? Amém. Fala com outro irmão: você está cheio do Espírito Santo? Então você me ajuda? Aleluia. Fala com outro aí: então você está cheio do Espírito Santo? Tá, nativa? Você me ajuda? Aleluia. Vamos mais um aí, vamos lá falar com o Ricardo aqui. Escolhe um para você: você está cheio do Espírito Santo? Então você me ajuda? Apesar de cansado, você me ajuda? Ah, glória a Deus, aleluia. Então dá glória a Deus aí, igreja. Um ajudando o outro, e o Espírito Santo trabalhando em favor de todos nós neste lugar. A palavra diz que a unção vai ser despedaçada por causa de jugo. Claro, se você for ler todo o texto, você vai entender que essa é uma profecia escatológica. Está falando da restauração de Israel. Israel será restaurado com unção, o poder de Deus será transferido para Israel. Todo jugo, toda opressão, todos os inimigos serão despedaçados diante de Israel. Mas nós sabemos que tudo que está na palavra de Deus, especialmente no Velho Testamento, é uma figura do que o Senhor iria fazer através de Jesus Cristo e do que o Senhor deseja fazer com a igreja dele, que é a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Diga: eu sou a noiva de Cristo. Então a promessa que vem para você, noiva, quem é noiva? A promessa para você nesta noite, nessa sexta-feira, dia 28 de junho, noiva, é que todo jugo no teu pescoço, todo peso, toda opressão, todo problema, toda angústia, toda tristeza, toda enfermidade, todo mal, será despedaçado por causa da unção do Senhor. Não é por causa da beleza ou da inteligência do grupo de louvor, ou do pastor da igreja, ou do diaconato da igreja. Não, é por causa da unção do Senhor. É a unção do Senhor que despedaça o jugo. Grita isso para o diabo entender que você entende. É a unção do Senhor que despedaça o jugo. Diga mais forte: é a unção do Senhor sobre a minha vida que despedaça o jugo. Eu acho que vocês vão precisar apagar essas luzes muito claras aqui, que eu não estou conseguindo ler aqui na minha tela, amém? Dá para apagar essa luz aqui, ó, essa do altar aqui, ó, essa branca aqui está dando reflexo que eu não consigo ler, amém? Diga para um outro irmão assim: a unção do Senhor já foi liberada. Não, mas fala como um pentecostal, diga assim para ele: a unção do Senhor já foi liberada, e essa unção vai despedaçar. Aí, agora ficou bom. Tá bom, já ficou bom. Vai despedaçar todo jugo. Já ficou bom, já dá para eu ler, que estava dando reflexo. Se conseguisse apagar todas, eu preferia. Consegue? E bota a luz da nave mesmo. Amém? Vai dando glória a Deus, hein? Glória a Deus. Isso. Ah, ficou maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Alisson. Muito bom. Muito bem. A unção do Senhor, ela despedaça todo o jugo, e essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Nós estamos
encerrando, né, o propósito da campanha, os valentes se vestem de vermelho. Quem recebeu a primeira unção, diga obrigado, Senhor. Sexta-feira passada a gente tínhamos um convidado e a gente não fez a segunda unção, mas eu percebi que a unção desceu dos céus aqui, né? Mas nós vamos ficar no propósito. Hoje você vai receber a segunda unção, que não recebeu na sexta passada, e na próxima sexta a terceira unção, e a gente vai fechar. Na próxima sexta você precisa trazer o seu folder. Eu vou lembrando você ao longo da semana, e a gente vai fechar essa campanha, porque tudo aquilo que você colocou no folder, Deus está disposto a fazer em teu favor, em meu favor, em nosso favor, porque Deus ama aqueles que invocam o seu nome. Continua glorificando o Senhor então, amém? Continua invocando o nome do Senhor. A unção faz toda a diferença. Nós estamos terminando a campanha, os valentes se vestem de vermelho, e toda essa campanha nós olhamos para um homem chamado Davi, que é uma figura de Jesus. Mas vamos voltar a olhar para Davi. A palavra vai dizer que Davi ele foi ungido 3 vezes para ser rei. Nós vimos que primeiro, né, Samuel vai até a casa de Jessé e ele unge Davi como rei. Depois, mais tarde, os anciões de Judá ungem Davi para ser rei de Judá, e um pouco mais tarde os anciões de Israel ungem Davi novamente para ser rei agora sobre Israel também, né? E portanto agora ele é rei sobre todo, né, sobre os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ele passa a reinar sobre todo Israel do Senhor. Ele foi ungido 3 vezes, e essa unção de Deus sobre a vida de Davi despedaçou julgos, quebrou cadeias, quebrou correntes, rompeu com barreiras. Davi ele recebeu unção e isso mudou a história dele. Quem era Davi antes de 1 Samuel 13, quando ele é ungido por Samuel? Quem era Davi ali? Davi era um jovem desprezado pela sua própria família. A palavra nos conta que o profeta de Israel, ele foi até a casa de Jessé. O profeta era uma pessoa importante dentro da nação. Todo mundo sabia quem era o profeta da nação. O rei não ia para uma guerra sem antes ouvir o profeta, sem antes ter um direcionamento do profeta. E esse homem tão influente dentro de Israel, ele vai até a casa de Jessé para ungir um rei. Ele vai até lá porque ele quer ungir um rei. E a palavra vai dizer que Jessé, sabendo disso, ele pegou seus 7 filhos e preparou seus 7 filhos para receber o profeta, mas Davi não estava entre eles. Davi não tinha futuro. Diga assim, aos olhos de Jessé, diga forte, aos olhos de Jessé, Davi não tinha futuro. Aos olhos de Jessé, Davi não era alguém importante. Aos olhos de Jessé, Davi não era uma pessoa digna nem de receber o profeta da nação. Ele colocou seus filhos lá, seus filhos se arrumaram, eu acredito que eles se perfumaram, cortaram o cabelo, botaram ternos novos. Era uma autoridade do reino que ia entrar na casa deles. Mas Davi continuou lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele não foi chamado para aquele jantar, ele não foi chamado para aquela reunião. Davi não tinha futuro. Davi não era alguém importante. Davi não era alguém que inspirava aos olhos das pessoas que ele pudesse realizar coisas grandes, coisas profundas. Aos olhos das outras pessoas, especialmente do seu pai, Davi não era um homem notável, dos seus irmãos, da sua mãe. Davi não era alguém muito importante. Não viam nele capacidade para realizar nada, não viam nele potencial para ser alguma coisa. Mas Jessé chegou até ali, Samuel chegou até ali, e Samuel pediu para que Jessé colocasse seus filhos, para que ele olhasse e soubesse quem o Senhor tinha escolhido. E conforme a gente bem sabe, foi passando um por um dos filhos de Jessé. E Deus dizia para Samuel, não é este, não é este, não é este, não é este, não é este. Ainda bem que Samuel não era um homem precipitado, porque um dos problemas que tem assolado os homens de Deus, é a precipitação. Davi, se Samuel fosse um homem precipitado, ele dizia assim, Senhor, está aqui os 7, tem que ser um dos 7, eu acho que é aquele lá. Jessé, um homem cheio do Espírito de Deus, não trabalhou com a filosofia do eu acho, ele precisava ouvir a voz de Deus. É um problema que a gente vê muito nessa geração de crentes, trabalhar com a filosofia do eu acho que tem que ser assim, eu acho que é assim, eu acho que não poderia ser assim. Jessé colocou seus 7 filhos, Samuel olhou para eles, e ele ouviu Deus falar, e Deus disse, não é nenhum desses, e Samuel não se atreveu a achar nada. Ele olhou para Jessé e falou, acabaram seus filhos? Porque Deus não me falou que é acerca de nenhum desses 7, Deus não me mandou ungir nenhum desses 7, será que você não tem por acaso um outro filho aí? Ele não queria usar o eu acho, ele precisava da direção do Senhor. Para sua surpresa, seu pai disse, tem um mais moço, tem um mocinho,
o caçulinha. Ele está lá, cuidando das ovelhas lá, mas ele é tão insignificante, nem o convidei para o jantar. E o profeta diz, manda chamar depressa, porque não nos assentaremos na mesa sem que antes ele esteja aqui. Foram buscar o Davi lá no pasto, como nós bem sabemos. E quando Davi entrou e o profeta olhou para ele, Deus disse, é esse, pode ungí-lo. E o profeta foi lá e ungiu a Davi. Até ali Davi não era nada, até ali Davi não era ninguém, até ali Davi não tinha potencial para nada, para realizar nada, para fazer nada. Jessé imaginou que seus filhos altos, bonitos, guerreiros, poderia ser o escolhido do profeta, mas Deus não vê como o homem vê, Deus olha o que está lá dentro. Deus não está preocupado com o exterior, Deus não está preocupado com a imagem que nós gostamos de criar, especialmente agora, né, na década das redes sociais. Deus não está preocupado com isso, Deus está olhando lá dentro. Tem secreto com Deus, tem intimidade com Deus, tem verdade com Deus, tem intimidade real com o Senhor, é isso que Deus está olhando. Aqueles filhos de Jessé eram homens treinados, eles faziam guerra, eram soldados, homens fortes, valentes, bonitos, mas eles não tinham o que Davi tinha, intimidade com Deus. Tem muita gente treinado para a guerra, e agora eu falo com os líderes, tem muito líder bom, treinado para a guerra, experiente, bonito, bem aparentado, mas e lá dentro, o que é que tem aí dentro? Porque Deus vai olhar o que está aí dentro. O irmão que está ao seu lado não vai conseguir enxergar, ou talvez nem o pastor consiga enxergar, mas Deus enxerga o que está aí dentro. Unge Samuel, porque é este é aquele que eu escolhi, Samuel. Então unge Davi para ser rei de Israel. Aquela unção mudou a vida de Davi. Aquele menino que não tinha potencial, que não tinha futuro. Davi não tinha futuro. Aquele menino que não tinha futuro nenhum, agora recebe uma unção, e essa unção despedaça todo o jugo. Essa unção tira todo o peso, todo o jugo do pescoço, da cabeça, da vida de Davi. Depois daquela unção, ele se transforma em um outro homem. Ele não era nada, ele não era ninguém. Até quando, Coimbra? Até que a unção desceu sobre a cabeça dele. Você está conseguindo me entender? Talvez você está dizendo, eu não posso avançar, eu não posso conseguir, eu acho que eu não tenho futuro, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não é por aqui, eu acho que não é por ali. Talvez você está aí se sentindo no pó da rabiola, mas tudo pode mudar. Quando, César? Quando a unção descer sobre a sua cabeça. A unção que despedaça o jugo, a unção que muda direções, a unção que muda história, a unção que levanta, a unção que coloca de pé, a unção que estabelece, e depois ela glorifica o nome de Jesus. Davi recebeu essa unção e a vida dele mudou. Diga assim, a unção de Deus, diga forte, a unção de Deus mudou a vida de Davi. Mudou a vida dele, mudou a história dele, mas não mudou quem ele era. Alguns entenderam, vou dizer de novo. A unção mudou a história de Davi, mas não mudou quem Davi era. Quem era Davi antes da unção? Aos olhos das pessoas? Nada, ninguém, não tem futuro, é um improvável. Não, esse aí não tem jeito, esse não tem futuro, esse não pode, não tem condições nem de receber o profeta da nação, fica escondido lá no pasto, esse não é nada, esse não é ninguém, aos olhos dos homens. Mas Davi no pasto, ele dizia, eu te louvarei, Senhor, eu bendirei o seu nome todos os dias, Senhor, seja exaltado, Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Minha alma tem sede pelo Deus vivo e pela presença do Deus vivo. Lá no pátio, Deus sabia quem ele era. Ele era um adorador. Ele era alguém que amava o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Ele não precisava de holofote, ele não precisava estar na sala, porque a coisa mais importante ele tinha, a presença de Deus dentro dele. A Bíblia não vai dizer que Davi brigou para estar na sala. A Bíblia não vai dizer que Davi foi reclamar com Jessé, por que você não me dá oportunidade? Você botou fulano para pregar, você botou fulano para cantar, você botou fulano para tocar, e eu, pai, por que eu não? Por que eu tenho que ficar escondido no pasto? Davi não estava preocupado com essas coisas, porque o mais precioso estava dentro dele.
Antes da unção, Davi podia não ser ninguém aos olhos das pessoas, mas ele era alguém aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele entendia quem era Deus, ele entendia quem era o Senhor, ele amava a Deus acima de todas as coisas. A Nívia Soares está cantando agora, mas eu imagino que o Davi já cantava, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Ele já tinha encontrado, ele já sabia o que era importante na vida dele. A unção mudou a história de Davi, tirou Davi do pasto, colocou Davi no trono, mas ela não mudou quem era Davi. Depois de ungido, depois de ser ungido como rei, Davi sofreu perseguição. Saul o perseguiu antes dele ser rei, mas ele já tinha unção, não era rei ainda, e ele era perseguido por Saul. Davi teve a chance de matar Saul, mas ele respeitou o que? Saul? Ele respeitou a unção de Deus que estava sobre Saul. O seu servo disse: olha, o Senhor entregou ele nas suas mãos, permita agora, crava a lança nele, e é uma só, já está acabado. E ele falou: não, você está doido? Encravar uma lança em alguém que Deus ungiu, alguém que Deus escolheu, alguém que Deus separou. Vamos respeitar a unção de Deus, porque eu conheço esse Deus, eu tenho intimidade com esse Deus, e eu não vou me opor à unção desse Deus, ainda que seja contra o meu inimigo. Davi viu a sua história mudar. A unção mudou a história de Davi, mas não mudou quem Davi era. Um homem temente a Deus, um homem de princípios, de caráter, de moral, um homem que sabia que o Senhor é Deus, e que servir a esse Deus com fidelidade faz toda a diferença. O coração de Davi amava a Deus. Pergunta para o seu coração, você ama a Deus? Davi amava a Deus. Mais tarde, bem mais tarde, seu filho se levanta contra ele, Absalão. Ele toma o trono do pai. Absalão tira o pai do trono. Davi está saindo, fugindo. Ele sai de Jerusalém fugitivo, fugindo do exército de Absalão que queria matá-lo. Um homem está amaldiçoando ele. Seus soldados falam assim: Senhor, permita que agora eu mate ele. Ele fala: não, deixa ele. Se Deus mandou ele amaldiçoar, deixe que amaldiçoe. Davi não usurpou da sua autoridade humana. Ele continuava com seu coração amando a Deus. Davi saiu do palácio, ele saiu tranquilo, porque ele não precisava do palácio, o que ele precisava já estava dentro dele. A unção que despedaça o jugo já havia descido sobre a cabeça dele, e ele entendeu isso. Ele não brigou por posição, não brigou por palácio, não brigou por trono, mas ele tinha unção, e essa unção trouxe ele de volta para o palácio. Quando informam para ele que o seu inimigo, o seu filho que o tirou do trono, havia morrido, Davi não festejou e não comemorou. Davi rasgou suas vestes e orou. Eu repito, a unção que despedaça o jugo, a unção que despedaça o jugo mudou a história de Davi, mas não mudou quem Davi era. Deus vai te estabelecer, Deus vai te honrar pelo que você é, e não pelo que você quer ser, mas pelo que você é diante dele. Quem está me entendendo? Tronos são provisórios, bens materiais são provisórios, conta bancária gorda é provisório, ninguém sabe o dia de amanhã. Tudo isso é provisório, mas há uma coisa que é eterna, e você pode ter isso dentro de você, é a presença do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Falamos muito de Davi antes da unção, mas não vamos esquecer que Davi, depois da unção, continua a mesma pessoa, com o mesmo caráter, com os mesmos princípios. Mas ele, e o caso de Betseba, pastor? Ele errou, ele é um homem, mas se arrependeu, consertou-se com o Senhor seu Deus.
Quem você é aos olhos de Deus. Porque nós vamos ungir você, a segunda unção hoje. E eu vou dizer de novo: a unção que despedaça o jugo vai descer sobre a sua vida. Mas essa unção tem que despedaçar o jugo na tua vida. Essa unção não vai fazer você ser um crente. Essa unção não vai fazer você ser um adorador. Essa unção não vai fazer você respeitar Deus. Isso tem que estar dentro de você. Você tem que ser isso, você tem que ser essa pessoa. Porque os 7 não foram ungidos, Vanderlei? Porque eles não eram a pessoa que Deus estava buscando. Passaram os 7 e Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. Mas quando Davi entrou, Deus disse: é esse, porque eu conheço o coração dele, eu conheço os princípios dele, eu conheço a alma dele. É esse, pode ungir Samuel, porque este é o meu escolhido. Deus está olhando para você, e o que você é, o que você escolheu ser, diante de Deus, é que vai fazer a unção produzir na sua vida. É isso que vai fazer a unção de Deus trabalhar na sua vida. Os princípios do Senhor dentro de você. É interessante que nós olharmos para a igreja dos profetas, dos nossos patriarcas. Eles não tinham uma Bíblia, eles não estudavam a Bíblia, não tinham um culto como o nosso, não existiam cultos como o nosso, baseados na Bíblia, na palavra. Era uma igreja ritualística, eles faziam rituais. Deus estabeleceu isso, eram rituais. Eles pegavam, tinham que examinar os cordeiros, os animais, tinham que passar por uma inspeção, aí ia para o sacerdote, queimava, tinha todo um ritual, toda uma forma de ser feito, tinha que lavar as mãos, tinha que se preparar, tinha que se purificar, era puro ritual. Porque os princípios de Deus estavam dentro deles. Mas hoje nós vemos uma noiva tão contaminada. E o Espírito Santo entregou para nós a Bíblia Sagrada como nosso manual. Nós precisamos olhar para ela e nos moldar segundo ela. A palavra fala que nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, que está em quem? Em Cristo Jesus. A igreja de hoje precisa de estudo, precisa de disciplina, precisa de exortação, precisa de correção. Porque a igreja não está entendendo que Ele é o foco de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas, não está no pastor. Eu quero ser o pastor, eu quero ser o pastor, eu quero ser como o pastor. Eu quero ser como a Débora, eu quero cantar como a Débora. Eu quero ser um músico, eu quero ser como o Alisson. Você é único diante de Deus. Não existe ninguém igual a você. Deus fez você em cada detalhe, desse jeito que você é, e com um único objetivo: adorar a Ele, servir a Ele, do jeito que Ele te conduzir, não do jeito que você quer. Quem me entende? Há uma unção que despedaça julgos, mas essa unção precisa atingir pessoas que amam a Deus, pessoas que desejam a Deus. Nessa geração as pessoas querem uma unção para prosperar, querem uma unção para ficar rica, querem uma unção para mudar de vida, mas elas não conseguem obedecer a Deus, devolvendo com fidelidade os seus dízimos e as suas ofertas. Não é? E aqueles crentes que ficam procurando desculpas para não dizimar, ficam ouvindo aí as heresias que o diabo cria, inventa para ludibriá-los. Rejeitam o conhecimento genuíno da palavra, porque precisam de uma desculpa para explicar na sua mente a sua infidelidade, a sua incapacidade de obedecer a Deus. E dizem assim: eu quero uma unção na minha vida que despedaça jugo. Você precisa amar a Deus, você precisa amar o Senhor acima de todas as coisas, para que então essa unção venha sobre você e despedace todo o jugo. Quantos estão me entendendo? Deus está olhando para você. Eu vou dizer de novo: Deus está olhando para você. Nós vamos ungir você agora. Não preciso falar mais. Há uma unção para despedaçar jugo, tudo isso que tem sido
luta na sua vida, todo jugo, toda opressão, toda tristeza, entenda como isso, dificuldade financeira, dificuldade profissional, a dificuldade da saúde, dificuldade familiar, Deus tem uma unção para despedaçar isso tudo, mas primeiro Ele quer o seu coração. Se Samuel tivesse usado a filosofia que os crentes de hoje usam, eu acho, desses 7, eu acho, aquele ali, vou ungir aquele ali. Nada tinha acontecido, porque aquela unção não ia despedaçar jugo nenhum na vida de nenhum daqueles 7, porque eles não tinham o que Deus queria, eles não tinham o coração que Davi tinha. Está me entendendo? Está me entendendo? Tem uma unção que despedaça jugo, mas primeiro você precisa entregar o seu coração ao Senhor. O seu coração precisa ser dele primeiro. O seu coração precisa estar entregue ao Senhor primeiro. Você precisa amar Deus sobre todas as coisas. Eu disse que aquele povo dos profetas, povo judeu, povo hebreu, eles caminharam tantos anos sem uma Bíblia. O culto deles era ritual, era só ritual. Não tinha, vamos ler a palavra, vamos à escola bíblica. Não tinha isso, era ritual, era ritual. Mas eles haviam recebido lá no princípio, quando saíram do Egito, 10 mandamentos. E o primeiro dizia: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque quem consegue amar Deus sobre todas as coisas, entrou no caminho certo. A partir daí, é só ir podando a árvore, e ela vai dar frutos, e vai frutificar. Mas precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas.